Aleluia. Ele está fazendo uma comparação exatamente com uma trajetória dos jovens. E está comparando com uma igreja. Ele está fazendo simplesmente essa comparação. Ele disse que os jovens, eles caminham, eles se fadigam e eles também se cansam. Vocês podem ver, vocês leram lá o texto. Então ele está fazendo esta comparação com a trajetória dos jovens, justamente com a igreja de Jesus. Vocês podem ver, vocês podem reparar uma coisa, que o jovem, por ele ser jovem, ele é cheio da energia. Você não pode comparar um jovem com uma pessoa, vamos dizer assim, avançada em idade. Uma pessoa adulta. Um jovem, ele é completamente diferente. Ele, como eu disse, por ele ser jovem, certamente ele vai ter mais energia do que uma pessoa adulta. O salmista Davi, ele comparou os jovens como uma flecha. Aleluia. Mas a Bíblia aqui está falando, por eles serem jovens, eles também se cansam. Eles também se fadigam. Eles também caem. Por eles ser jovem. Você sabe o que a palavra de Deus está falando para nós aqui nesta noite? Nós não podemos nos apegar com a nossa alta confiança. Nós temos que confiar em Deus. O homem, ele não pode se apegar com a sua alta confiança. Ele não pode confiar na sua própria força. Ele não pode confiar na tua própria sabedoria. Mas ele tem que se apegar somente em Deus. É justamente disso que a palavra de Deus está falando aqui nesta noite. Quantas pessoas, irmãos, que querem se apegar na sua alta confiança? Quantas pessoas que querem se apegar na tua própria força? Irmãos, nós somos limitados. É justamente disso aqui que a palavra está falando. Nós somos seres humanos. Por nós sermos seres humanos, irmão, nós somos limitados. Ou seja, nós temos as nossas limitações. Então nós não podemos nos apegar na nossa alta confiança. Como eu disse, o jovem, por ele ser jovem, mas vai chegar uma hora que ele vai se cansar. Ele vai se afadigar. E ele vai cair. Por ele ser cheio de energia. Por ele ser cheio de vigor. É verdade ou não é? Mas quando nós, irmãos, quando nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, quando nós deixamos a nossa prepotência de lado, quando nós deixamos o nosso eu, de lado, e quando nós nos apegamos mais em Deus, a Bíblia diz, como a Bíblia aqui está falando, o Senhor, Ele renovará as nossas forças. É verdade. Independentemente do que você está passando hoje. Independentemente, irmãos, cada um de nós tem um problema diferente. Cada um de nós passamos por aflições, por decepções, por sofrimentos. Mas quando nós nos apegamos mais neste Deus, quando nós levantemos as nossas cabeças para nos inclinar mais a este Deus, a Bíblia está falando que é o próprio Deus que renovará as nossas forças. É Ele que renovará
as nossas forças. Glória a Deus. É Ele que renovará as nossas forças. É isso que a Bíblia está falando. Então não adianta você querer se apegar na sua alta confiança. Não adianta. Não adianta. Que vai chegar uma hora que você vai se cansar, vai chegar uma hora que você vai se fadigar, e vai chegar até uma hora que você pode até cair, como a Bíblia aqui está falando. Aleluia! A Bíblia, irmãos, nos dá grandes exemplos disso. Nós temos que aprender mais com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz nos dá esse exemplo, esses exemplos, melhor dizendo. A palavra de Deus nos dá esses exemplos. Lembra de Naamã? Lembra de Naamã, irmãos? Naamã, por ele ser uma pessoa doente, uma pessoa leprosa, Naamã, ele quase permaneceu com aquela doença. Por pouco ele permanecia com aquela doença, justamente por causa da sua arrogância. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Naamã, ele era um camarada respeitado pelo seu senhor. Ele era um camarada respeitado. Aleluia. Era um camarada considerado pelo rei de Israel. Aí a Bíblia vai falar que quando Naamã, ele recebeu aquela notícia do profeta Eliseu, que era para ele mergulhar 7 vezes naquele rio Jordão. Nessa parte vocês podem ver que ele rejeitou. Ele não quis mergulhar de imediato, justamente por causa do rio. O rio Jordão, era uma água suja, era uma água barrenta. E como Naamã era um camarada respeitado, era um camarada que ele era um camarada reconhecido pelo seu senhor, por ele ser general, por essa razão, ele não quis mergulhar no rio Jordão, ele não quis acatar as ordens do profeta. E ele logo pensou nos rios que haviam em Damasco, o rio Farpar, o rio Abana, e ele foi falando ali os nomes dos rios que ele deveria mergulhar, mas ele não quis mergulhar naquele rio Jordão, devido ao rio Jordão ser uma água suja, ser uma água barrenta. E ele voltou novamente para a sua terra, mas ele não voltou curado, justamente por causa da sua arrogância. Ele voltou enfermo, voltou leproso. Mas quando chegou lá, a Bíblia diz que um dos servos de Naamã falou o seguinte: meu senhor, se o profeta mandasse o senhor fazer qualquer coisa para poder o senhor ser curado, o senhor não o faria? Foi aonde que ele resolveu voltar e mergulhar 7 vezes dentro daquele rio Jordão. Então, ou seja, ele deixou a sua arrogância de lado. Ele deixou aquela alta confiança que ele tinha em si próprio de lado. Quando ele deixou a sua alta confiança, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu egoísmo de lado, aí ele resolveu voltar novamente. Quando ele resolve voltar, sim, ele acata as ordens do rei e ele mergulha 7 vezes naquele rio Jordão e ele é curado para a glória de Deus. Holy clama alabasturiano, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos as nossas limitações, irmãos.
Nós temos as nossas limitações. Por nós sermos pessoas limitadas, nós temos que confiar mais em Deus, irmãos. Nós temos que acatar mais a palavra de Deus. Nós temos que obedecer mais a palavra de Deus, as ordens de Deus, para que nós possamos obter progresso, sucesso na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Lembra de Pedro? Pedro também foi outro. Pedro era um homem muito apegado a Jesus Cristo. Ele era um homem muito apegado, irmãos. Ele tinha Jesus como uma pessoa, como uma referência. Então tudo que Jesus fazia, Pedro queria fazer. A Bíblia diz que chegou um ponto que Pedro falou para Jesus: Senhor, eis que eu vou. Eis que eu vou, se possível for, eu irei para a prisão com o Senhor, eu até mesmo enfrentarei a morte. Aí foi aonde que Jesus, ele conhece as nossas limitações, assim como ele conhecia as limitações de Pedro. Jesus sabia que Pedro, irmãos, iria tropeçar. Jesus sabia que Pedro iria falhar. Jesus sabia que Pedro iria o negar. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Porque Jesus, ele conhece as nossas limitações. Como a palavra de Deus aqui está falando, irmãos, assim como um jovem. O jovem é cheio da energia, cheio do vigor, mas vai chegar um momento que ele vai se cansar, ele vai se fadigar, e vai chegar um momento que ele vai até cair. Então nós temos que nos apegar mais com Deus, nós temos que nos entregar mais a Deus, irmãos. Vamos nos entregar mais a Deus, vamos falar: Senhor, sem o Senhor não dá para mim poder caminhar. Se o Senhor não for na minha frente, não tem como eu caminhar. Se o Senhor não for na minha frente, não tem como eu caminhar. Nós temos que reconhecer isso aí, irmãos. Reconheça a tua vulnerabilidade. Reconheça as suas limitações. Aleluia, glória a Deus. Lembra de Moisés, quando Moisés esteve no deserto? Aleluia. O homem tinha credibilidade com Deus. O homem tinha credibilidade com Deus. Moisés só vivia nos montes. O homem tinha relacionamento com Deus. Ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de consagração com Deus. Aleluia, Jesus. Um homem, irmãos, que Deus escolheu para abrir o mar vermelho. Olha que privilégio. O homem que deixou a tua história na Bíblia Sagrada, porque ele foi o único que Deus escolheu para poder abrir o mar vermelho. Então, um homem que tinha credibilidade. Ele tinha crédito com Deus. Aleluia. Mas Moisés, irmãos, ele não deixou, ele não se apegou na sua alta confiança. Ele não se apegou na sua alta confiança, irmãos. Quanto mais Moisés buscava a Deus, aleluia, em oração, em consagração, mais o homem se colocava diante de Deus em uma posição de humilhação. Ele sempre estava se humilhando para Deus. Ele sempre estava demonstrando para Deus, irmãos, que sem Deus não daria. Sem Deus não daria para ele poder seguir com o povo em direção a Canaã. Irmãos, quando nós tiramos para poder fazer isso, quando você reconhece que sem Deus você não chega em canto nenhum, quando você reconhece que sem Deus à sua frente você é um camarada fracassado, um camarada que sem Deus não tem como você vencer batalhas, aí que Deus, irmãos, ele vai desenvolver em você um poder.
próprio Deus, ele vai desenvolver um poder na sua vida. Que através desse poder desenvolvido, que Deus irá desenvolver em você, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que qualquer luta, qualquer combate, qualquer guerra, você vencerá. Você vencerá. Por mais difíceis que você acha que seja essa situação que você esteja passando hoje, mas quando você é uma pessoa que reconhece que sem Deus não dá, se Deus não estiver na tua frente, você é uma pessoa fracassada, você pode ter certeza. Deus, ele é capaz de abrir um caminho seguro através dessa dificuldade insuperável que você está passando hoje. Oricama, Alabasturiana, Espírito Santo de Deus. Deus, ele é capaz de abrir um caminho seguro através das nossas dificuldades insuperáveis. Creia nessa palavra. É Deus que está falando por meio da palavra, irmãos. Lembra quando Jairo, ele recebeu a notícia que a tua filha já estava morta? O que Jesus falou para Jairo? Jairo, creia, crê somente. Não temas, mas crê somente. É o que Deus está falando aqui nesta noite para cada um de nós. Filhos, creiam somente e não temas. Continue me buscando. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Continue me buscando. Aqueles que creem em Deus, Deus ele renovará as tuas forças. Deus ele está renovando a tua força aqui nesta noite. Deus ele está renovando a tua força aqui nesta noite. Aleluia! Espírito Santo de Deus, aleluia! É quando nós tiramos, irmãos, a nossa alta confiança. É quando nós deixamos a nossa alta confiança de lado. E quando nós, irmãos, acreditamos, nos apegamos mais a este Deus, irmãos. Deus, como eu disse, ele é capaz de abrir um caminho seguro. Lembra o que Moisés disse? Moisés sabia, irmãos, que ele iria enfrentar muitos desafios pela frente. A trajetória de Moisés no deserto era uma trajetória árdua. Eram muitos inimigos. Ele iria enfrentar muita luta no deserto. Só que ele falou para Deus o seguinte: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair deste lugar. Se a tua presença não for conosco, olha aí, Moisés deixando a tua alta confiança de lado. Era um homem que tinha credibilidade, mas ele reconhecia que tudo que ele havia recebido tinha vindo do alto, de cima. Ele não recebeu da terra, ele não recebeu nada da terra, não foi nada terrena, mas veio do alto. Veio do alto. Lembra que Davi disse? Eleva os meus olhos para os montes. Será que nós estamos fixados, irmãos, no trono de Deus? Não adianta.
Como eu disse, eu vou voltar a repetir, cada um de nós estamos enfrentando um problema diferente, é um problema diferente do outro. Mas se a gente não entregar os nossos problemas para quem pode resolver, será infalido. Ou seja, será falido. Os nossos objetivos serão falidos. Serão falidos. Aleluia. Mas quando você crê em Deus, quando você começa a buscar em Deus, quando você não vê outra alternativa a não ser na pessoa de Deus, sim, Ele vai renovar as tuas forças justamente para você suportar isso que você está passando hoje. Porque somente Deus, Ele pode renovar as nossas forças, irmãos. Aleluia. As nossas forças não vêm do dinheiro, as nossas forças não vêm do presidente, as nossas forças não vêm da nossa influência, sei lá, não vem nada disso, mas as nossas forças só vêm de um, só vem de Deus, só vem de Deus, só vem de Deus. Oricama, Alabasturiana, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Então continue com o propósito que você está, com esse propósito de estar cada dia se achegando a Deus. Eu sei que o fardo está pesado, a luta está grande. Eu sei muito bem disso, irmãos. Às vezes a gente pensa que é somente a gente que está passando por situações difíceis, mas não. Tem pessoas que estão passando por situações mais difíceis do que a minha ainda. Mas se você crê em Deus, Deus Ele renova as tuas forças. Se você crê em Deus, Deus Ele renova as tuas forças, justamente para você romper essa luta que você está passando hoje. Essa luta que você está passando hoje está sendo rompida, porque Deus, Ele renova as tuas forças. Que Deus abençoe.